Equipes de resgate de 30 países estão na Venezuela prestando ajuda humanitária. São mais de 3.500 socorristas, 118 cães, milhares de toneladas de suprimentos. Pessoal, maquinário e ferramentas se juntam aos civis que se desdobram para mitigar o drama vivido pelo próprio povo. Diante dessa rede de solidariedade mundial, chama a atenção os esforços redobrados de Bukele. Vamos acionar a correspondente Maria Laura Assis. O presidente de El Salvador acompanha as buscas em tempo real por meio de videochamada. Vamos então acionar aqui, a nossa correspondente já está no telão conosco, vai trazer aqui mais informações. Antes, só um parêntese, Maria Laura, eu quero agradecer aqui, nós agradecemos já, mas agora eu quero agradecer na sua presença aquele material excelente da entrevista com o candidato Flávio Bolsonaro, na verdade pré-candidato ainda Flávio Bolsonaro. Maria Laura trouxe aqui para a nossa grade de programação com exclusividade para a nossa audiência da Revista Oeste. Maria Laura, sempre uma alegria contar com a sua parceria aqui. Muito obrigada pela generosidade sempre. Agora sim, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisiane, boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. Eu que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de poder brindar à Revista Oeste essa entrevista, com o pré-candidato senador Flávio Bolsonaro. Eu também agradeço a toda a equipe da Revista Oeste, especialmente a Vivi, nossa produtora, que sempre está aí dando uma mão atrás de tudo. Então, muito obrigada, como sempre, a toda essa grande equipe por proporcionar esse espaço para esse tipo de entrevista. Por outro lado, voltando um pouco o que está ocorrendo na Venezuela, lembrando que a gente já está completando cerca de uma semana desde o terremoto em aquele território. Por sua vez, quem está se esforçando é Nayib Bukele, presidente de El Salvador, em conjunto com outros presidentes da região, como é o caso do presidente Donald Trump dos Estados Unidos. O que chama a atenção é a colaboração levada adiante por Bukele, principalmente porque ele enviou cerca de 150 toneladas de insumos médicos e também equipamentos para retiradas tanto das destruições realizadas nos hospitais, como também em supermercados, em prédios e outras casas naquele território. Ele também enviou uma equipe grande de militares, paramédicos e especializados em resgates para tentar retirar com vida alguns dos cidadãos que ficaram lá presos embaixo dos escombros. É por isso que ele já relatou que conseguiu salvar cerca de 7 vidas. E os esforços não param por aí, ele continua enviando mais aviões com mais ajuda para a Venezuela. Já 6 aviões foram enviados por parte de El Salvador, além da ajuda econômica que ele também está enviando com alguns suprimentos, medicações e também comida para a população da Venezuela. Ele também chama a atenção porque ele acaba de anunciar a sua pré-candidatura, ele oficializou para o que seriam as eleições do próximo ano, que ocorrerão no mês de fevereiro. Lembrando que antes, em El Salvador, não era permitida a reeleição imediata. No entanto, com uma modificação da Constituição aprovada na metade do ano passado, agora Bukele vai buscar a sua reeleição pela 3ª vez. Com ele irá o seu vice-presidente na mesma chapa. Então, mais uma vez, Bukele vem mostrando a sua solidariedade, apesar da diferença que ele tem com o governo da Venezuela. E também vem mostrando a sua grande popularidade. Lembrando que hoje Bukele tem cerca de 89% de aprovação de sua população. Maria Laura, eu vou trazer aqui os nossos analistas, as nossas analistas à tela e também, na verdade, antes, eu quero mostrar aqui, a gente tem acompanhado aqui no Jornal da Oeste, segunda edição, um site, que é um site de uma iniciativa independente, que é feito pelos próprios civis, de localização dos desaparecidos. Então, a gente tem acompanhado, primeiro porque os números do governo são números completamente imprecisos, que não dão conta da espera da realidade, tendo em vista que a Venezuela, infelizmente, é uma ditadura. Então, eu quero mostrar aqui para vocês. Tem esse primeiro número aí, que é o número total de relatos de mais de 81 mil pessoas. Na sequência, a gente tem esse número aí de 55.783 mil pessoas de registros únicos, ou seja,
tem registros aí que estão duplicados. Então, registros únicos, a gente tem 55 mil pessoas. E aí agora que vem o choque, vejam bem, desses 55 mil, nós temos mais de 40 mil pessoas que ainda não foram localizadas e que ninguém conseguiu fazer contato. Então, não consegue saber se essas mais de 40 mil pessoas estão ainda com vidas naqueles bolsões de ar que se formam, ou se infelizmente morreram e o corpo não foi localizado, simplesmente não tem contato. E aí, ao lado, nós temos esse número verdinho de mais de 15 mil pessoas que foram localizadas. Nós estamos sempre atualizando aqui a nossa audiência com esses números, lembrando, esse não é um site oficial da ditadura. Esse é um site de uma iniciativa independente, 2295, é isso? 2295 são os dados da ditadura venezuelana. Então vejam a discrepância, pouco mais, né, de 2.000 pessoas, 2.200 pessoas, de acordo com a Venezuela, estariam aí envolvidos nessa tragédia do terremoto. Então, por isso que a gente sempre traz esse site aqui, dessa iniciativa independente, porque o número é completamente discrepante, mostrando pela enésima vez a importância da informação, da liberdade de se informar e de falar. Agora sim, doutora Kátia Magalhães, sua pergunta para a nossa querida Maria Laura Assis. Boa tarde, Maria Laura. Nessa última semana de catástrofe na Venezuela, eu tenho lido sobre uma suposta onda de saques, né? Não é de se estranhar, dada a miséria em que vive a Venezuela. Só que hoje eu li uma notícia de que Diosdado Cabello, que ainda é ministro, curiosamente ainda é, Diosdado Cabello teria ordenado a prisão de policiais que, segundo ele, teriam sido responsáveis por saques. E aí a gente estranha um pouco, sendo Diosdado Cabello uma figura nada recomendável. Eu te pergunto, no que a gente pode acreditar? Esses saques, eles têm efetivamente ocorrido ou teriam sido oportunidades para a efetivação de mais prisões políticas por esse regime do Diosdado Cabello? Boa tarde, doutora Kátia. Olha, interessante pergunta até mesmo, porque foi publicado um vídeo onde eles não apenas estão saqueando as residências que foram destruídas, como também estariam sequestrando as crianças que não têm nenhum parente aí próximo, né, que tenham buscado eles após o terremoto. Então, há várias denúncias e até mesmo um vídeo que viralizou mostrando como soldados do próprio exército da Venezuela estavam saqueando as residências e até mesmo encontrando algum dinheiro, dólares, e colocando esses dólares em seus bolsos. No entanto, foi a população quem começou a denunciar e até mesmo a brigar com esses militares, denunciando e pedindo assim as suas prisões. É por isso que o governo da Venezuela terminou aí concedendo essa prisão por parte dessas pessoas que estariam saqueando. E o que o surpreende é que esses saques estão sendo levados adiante pelas próprias pessoas que integram, né, o exército da Venezuela. Então isso vem chamando a atenção, principalmente o caso dessas crianças que estariam sendo sequestradas, e é por isso que eles chamam a atenção para que o governo da Venezuela proteja essas crianças que estão nos centros, tanto de atendimento médico como também de acolhimento, na espera aí da busca, né, de seus familiares desaparecidos. Trazer novamente aqui à tela as nossas analistas. Berenice Leite, sua pergunta para a nossa querida Lala Assis. Maria Laura, boa tarde para você. Muito bom poder falar contigo novamente. Bom, minha pergunta, claro, com relação aos presos políticos, a gente sabe que são mais de 50 mil pessoas que estão desaparecidas, o que nos faz imaginar que o número de mortos seja muito superior a esses pouco mais de 2.000 que estão sendo divulgados. Mas em relação especificamente a esses presos políticos, você tem informações de como, né, o regime ditatorial que ainda permeia na Venezuela vem tratando essas questões? Porque já houveram alguns pedidos para que eles fossem libertados e também boatos, né, não sabemos se é verdade, de que estão aproveitando desta situação do terremoto, dessa tragédia, para executar também esses presos políticos. O que você tem de informação para nós em relação a isso?
Boa tarde, Berenice. O prazer é meu novamente poder entrar em contato aqui com você. Olha, justamente a gente falou sobre essa situação, no programa passado, onde a gente fala o que estão acontecendo, né, com esses presos políticos perante esta tragédia. Infelizmente, poucas informações foram divulgadas até o momento, que a gente sabe que sim, a Delcy, ela liberou alguns dos presos políticos, no entanto, grande parte aí continua encarcerado e não há nenhuma esperança, pelo menos a curto prazo, de que eles realmente possam sair das prisões. De certa forma, através dessa tragédia, eles aproveitaram, né, para esconder um pouco a situação desses presos políticos que continuam detidos sem nenhuma previsão para serem aí libertados pelo governo da Venezuela. Então a gente espera que em breve essas pessoas possam voltar a ter a sua visibilidade, apesar dessa grande tragédia, porque a gente bem sabe, né, que essa situação é utilizada pelos governos ditatoriais para tentar esconder as situações que ocorrem por detrás dos bastidores, no caso desses presos, e alguns deles levam mais de 5 a 6 anos detidos de forma ilegal. Maria Laura Assis, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso Jornal da UES Segunda Edição. Até a próxima.